Os caranguejos me pegaram nesse episódio, gurizada. A gente tá avançando cada vez mais pra dentro da ferrugem da linguagem Rust. Nós estamos aprendendo ela usando esse projetinho que se chama Rustlings. No episódio passado, a gente aprendeu como fazer arrays, e nesse episódio tem algo diferente, que são os vetores. Eles são essa construção de mais alto nível que nos permite ter listas com um tamanho não previamente definido. E eu não vou mentir, tá, gurizada? Nós estamos fazendo isso ao vivo, então nesse episódio a gente jogou bastante papo fora, teve matemática, teve faculdade, teve videogames e teve jogos também, mas acho que deu um bom episódio, tá? E além disso, no finalzinho, a gente dá uma palhinha do que faz a linguagem Rust tão interessante e é o que vai vir nos próximos episódios, né? Então eu espero que vocês estejam prontos aí, peguem seu terminal, participem junto com a gente, que nós vamos fazer teclas aprendendo Rust. Boa sorte pro Hello Ouija, que diz que tem a prova de algoritmos e estruturas de dados. Boa sorte fazer lista encadeada. Você já tá fazendo algoritmo de sorting? Boa sorte pra você. Exato. Beleza. Vamos... ops. Já estamos em vetores 1. Nós mudamos aqui. Então, vamos lá. Ops, fui pro 6. Temos só 2 exercícios de vetores. Array e vetor. Tá, já tá complicado. Vamos ver se o erro aqui nos ajuda. Às vezes tá. O erro é pequenininho, então vamos ver. Não consigo achar o valor V neste escopo. Na linha 8, tá fazendo um A,V. Uma variável local com um nome similar existe. Eu acho que não é isso, tá ligado? O compilador, às vezes, ele tenta te dar uma ajuda, né? Ele diz, tu fez A,V. Quem sabe tu não faz A,A, porque existe uma outra variável chamada A aqui. Eu acho que provavelmente não é isso. Vamos ler o arquivo e tentar entender. Nós temos essa função array e vetor. Aí ele diz assim, tudo. Crie um vetor chamado V que contém os exatos mesmos elementos de A. Use o macro de vetor. Beleza, é outra coisa de sintaxe que eu não lembro. Mas vamos tentar adivinhar. Se a gente não adivinhar, nós vamos ali para a dica, ok? Let V. Criamos uma variável. Vector. Será que é pequeno? Eu acho que é grande. Acho que é grande. Pode estar errado. Aqui. Porque os macros todos no Rust, isso eu lembro. Tem uma exclamação. Isso ou parênteses? Acho que é parênteses. Parênteses. A. Funciona? Vamos ver. Acho que tá errado essa sintaxe. Vocês estão me julgando. Está errado. Não achei o macro vector grande. Vector pequeno? Vector. Tô gripado. Nope. Totalmente errado. Não vencemos. Vamos ver. Dica. Oi, e aí, Lex Luthor, como é que você tá? Boa noite, Carol Limes também. Pena que eles não ensinam o teu favorito, Stalin Sort, né? Stalin Sort. Bubble Sort é vida. Simplesmente funciona, Isso aí é o Matt Capybara fez a frase do Ted Howard, né? Do Fallout lá. Qual é o Fallout 76, né? It just works. Não é. Eu acho que era o Fallout 4 que ele tá falando. Já viu o vídeo dos dançarinos simulando sorts? Não vi, mas é bom. É VEC. Obrigado, Rafael. Eu ia descobrir aqui. Mas vamos ver. Uma das maneiras de usar é VEC new. Pra criar um novo vetor e encher ele com o método push. Porque daí, se a gente fizesse desse jeito, a gente ia fazer o quê? A gente provavelmente ia para cada elemento do array fazer aquele elemento .push no vetor. Fica como exercício aí para vocês fazer isso em casa. Eu não vou fazer, porque a gente ainda não aprendeu a fazer for. O segundo é usar vec, exclamação, e daí usar os colchetes e definir os seus elementos dentro dos coisas. Ok, vamos ver se funciona. E assim, lembrando que a gente só aceita que macros existem, não aprendemos a fazer nossos próprios macros, nem como eles funcionam direito em Rust ainda. Pera aí. Eu esperava que fosse um vec i32. Achei uma struct que é um vec i32 com tamanho 4. Interessantíssimo, pessoal. O que quer dizer? Será que eu posso fazer aqui vec i32 assim? Não.
integer. Ah! Vocês estão gritando comigo aí. Peraí. Não, mesma coisa. Mesma coisa. Vamos ver a dica de novo. É o Vecna, cuidado. Véi, a sintaxe do Rust não entra na minha mente. Tentei aprender tempos atrás pro meu machine learning, mas desisti. Então, ela não é muito parecida com quase nada que eu uso. E eu acho que é fofinho, mas eu realmente também tenho essa dificuldade. Nunca usa esse macro vec. O LSP não funciona direito dentro de macros. Tem função vec from que pode ser usada para o mesmo propósito sem quebrar o LSP. O que é o LSP? Alguma coisa parsing? Vector me lembrou que tenho prova de álgebra linear semana que vem. Estude, por favor, Gustavo Manuel. Fazer determinante, né? Pô, é só fazer a diagonal, cara. É só fazer a diagonal, tem que dar um, tá ligado? É isso aí. Álgebra linear, eu não sei se essa foi a experiência de quem já fez uma faculdade, né, que tinha álgebra linear. Muito difícil a cadeira, quase morri. Tirei uma nota ruim. Acho que eu tirei um B, mas eu quase... Porque o professor deu uma colher de chá. Teria tirado C na minha faculdade, que, enfim, C passa, mas seria a pior nota que passa ainda. Depois, 6 meses, comecei a estudar álgebra linear nas outras cadeiras, usar isso pra programar, e daí eu, nossa, isso é muito fácil. Por que eu era tão burro, tá ligado? Mas eu não sei. Tá, vec from. Você sabe me explicar o que tá errado aqui? Deixa eu dar uma olhada. O que eu vou tentar fazer é usar o Rust C explain o erro aqui. Ué, mas ele não vai falar. Tá, esse é um erro de tipo específico. Devemos ler o livro? Eu nem sei o que é array, mas tá muito interessante. LSP é o Language Server Protocol. Para Rust chama-se Rust Analyzer. Ele dá informações de tipos, completion, mostra métodos disponíveis, faz o auto-import, diagnóstico de erros e aviso e tal. Beleza, para tu usar junto com uma IDE, e IDE é para programar, né? Tá. Assim, a solução que tu tá sugerindo seria vec from, certo? Eu fechei o Rustling sem querer. Essa solução funciona. Ouviram isso? É que gritaram lá na rua. Você precisa pôr os elementos no vec. Vec 1, vec 0, vec tá. Imagino que existe um método que desestrutura eles, explode o array e coloca todos ali, não? Eu entendi. Tá, então eu entendi. O erro que a gente tava vendo antes, muito boa. Pô, é por isso que é bom isso aqui. Esse erro que a gente tá vendo é... Ok, tu fez um vetor que tem um array dentro. É isso que tá dizendo, né? Eu criei um vetor de números. E tu fez um vetor que tem um array com 4 posições dentro. Então tá. Beleza? Viu como é maravilhoso? Só sei que nada sei. Então, como é que a gente desestrutura? Deixa eu procurar... Deixa eu ver o capítulo do livro aqui. Eu vou tentar. Eu ia só procurar no DuckDuckGo Destructuring, não sei o que é. Mas eu vou ver o capítulo que ele nos diz do livro, que é esse, Vectors. E nós vamos ver. Não tem a sintaxe igual a JavaScript? Entendi, ó. Tu faz o vec com macro e tu bota 1, 2, 3 dentro. Ok. Tu pode fazer o vec e usar push, beleza. Ok. Eu tô fazendo a leitura rápida, mas eu preferiria, né, sentar aqui e aprender tudo. Mas é que eu tô focando na gente tentar fazer um negócio. É muito maneiro. O site do Rust tem como tu rodar o código. Que maneiro. Ele roda, provavelmente ele roda no servidor, né, esse código. Inclusive, vocês estão reconhecendo esse layout aqui? Olha só.
Telas não, teclas. Tá vendo, os roteiros do canal, teclas.sobrando.tv, estão num Rust Book também. Num MD Book é o nome do negócio, se vocês quiserem procurar. Eu acho que é isso, pessoal. Obrigado pelo JVC Mark pelas dicas aqui. Realmente, eles queriam que a gente fizesse o quê, então? O que você quer de mim, Rust? Rustlings, né? Ele queria que eu fizesse 10, 20, 30, 40. Ou ele queria isso, funciona. Ou ele queria que eu fizesse A0. Ops. A0. Que saco. Digitar. Odeio digitar. A1. A2. E A3. É isso? Sim. Não existe. É porque o que eu ia dizer, em algumas linguagens tem uma sintaxe que às vezes ela é assim. Às vezes ela é assim, talvez. Que é a sintaxe do explodir um array, destructure, implodir ou explodir. Enfim, eles chamam isso. Não tem isso. Gostei da dica, então. Vector from. Dois pontos, from. Essa aqui parece a melhor maneira da gente fazer. É vec from. Ops. Pô, eu tinha acertado. É só vec o tipo. Beleza. Então, é isso que a gente tava falando. Eu prefiro que o nome das coisas seja verboso, tá ligado? Eu sei que é muito hacker, FN, mod, vec, mas eu sempre esqueço. Ok, tá pronto. Boa noite, user OC2EZ3VG2U. Vamos pra próxima. E sim, mais de uma solução possível, Carolimes. Isso que é legal desses exercícios. A solução pode ser apagar todas as linhas que estão erradas, mas daí tu não aprendeu nada, né? Porque ele só roda o código e diz assim, falhou o código, né? Compilou e deu certo. Porque ele tem os testes ali, às vezes, que ele faz também. Porém, o que tem que fazer é experimentar. É isso aí, vamos pra próxima. Nós temos que nos permitir. Nada verboso, é exato. O cara é palestrinha pra caralho, né? Ele fica assim, gostaria de fazer uma rápida fala, camarada. Aí fica falando 20 minutos, vai fazer a pergunta na palestra. E é tipo assim, eu tenho... Sabe quando tem a palestra, assim? E daí chega um cara, geralmente um cara, né? Tenho duas perguntas. Aí a primeira pergunta, ele faz toda uma contextualização e tal, fica 2 minutos falando. Daí começa a pergunta. 3 minutos e 50, o cara acabou a primeira pergunta. Agora é a segunda pergunta. Cara, isso devia ser proibido. Se tu faz isso, você tá preso na hora. Vamos ver aqui. Nós temos Vex 2, beleza? Vamos direto pro negócio, porque eu vi muito erro aqui. Então eu já quero ir direto pro Vex 2 ver qual é que é. Vec Loop. Tá? E é por isso que tem 2 exercícios só de vetor. Olha o nível da dificuldade aqui que já começou. Boa noite, Fábio. Muito obrigado por acompanhar. Podia fazer alias type... podia... O JV Mark tá dizendo que tu pode fazer... renomear os tipos, né? Mas daí também eu não sou parceiro de fazer desse jeito. Eu acho que tem que ser do jeito que as pessoas estão acostumadas a ver a linguagem, né? Se estamos na casa do Rust, vamos comer a comida de Rust, né? Vamos comer ferrugem. Yum. Função vec loop. Entra uma referência a um array 32. Eu acho que isso aqui, referência, abre colchetes, e 32 é um array, né, de 32. Eu acho que é. Retorna um vetor 32. Ele faz uma variável mutável, que é o output, e ele cria um novo vetor, que provavelmente começa vazio. Aí que ele mostrou o for pra gente. Para cada elemento no input, ele vai fazer multiply each element, multiplie cada elemento na entrada por 2 e dê um push no vetor output. Beleza, então vamos começar assim. A gente vai fazer output.push e eu imagino que é element
vezes 2, certo? Tranquilo? Temos erros. Vamos ver. Valor do tipo vetor i32 não pode ser construído do iterador dos tipos na linha 30. Calma, vamos ver. Acho que eu sei o que é. Acho que não me ajuda, chat. Não me ajuda que eu acho que eu sei o que é. Para cada elemento, não. Eu já ia dizer que é porque eu acho que ele tinha que retornar um valor aqui. Porém, eu acho que não, porque ele tá fazendo um for para cada um. Ele não retorna um elemento. A gente tem que botar um ponto e vírgula aqui. Vamos ver mais para baixo. Tem mais comentários. Tem um to-do aqui. Esse Rust tem algo a ver com o joguinho? Pô, tem tudo a ver, ó. Deixa eu até mostrar pra vocês. Eu falei na outra live. Mas peraí. Sim, eu sou fã da linguagem Rust. Como descobriram? Tá invertido por causa da câmera. Deixa eu ver aqui, peraí. Só pela piada, inverterei minha câmera à meia-noite. Eu ia dizer por que o OBS não me deixa. Porque eu... Aqui, ó. Sim, sou um grande fã da linguagem Rust. É por isso que eu tenho esse logo da linguagem Rust impresso. Um abraço pro César que imprimiu isso aqui. Sério, é muito... Eu ainda vou postar o corte que eu conto essa história melhor. Vamos desinverter a câmera, peraí. E a piada pra Carol Limes é isso, que não tem nada a ver com o jogo. Mas eu tenho o logo do jogo aqui. Vamos ver. Ok, é que eu acho que eu esqueci de fazer o resto aqui. Aqui, nós também queremos multiplicar cada elemento do input por 2, mas com um iterador mapeando ao invés de manualmente empurrando. Tá, saquei. É que a gente acertou a primeira, tinha 2 exercícios aqui. Olha só, então ele pega aqui. Essa função, vecmap, recebe um array de inteiro de 32 bits como entrada. Vai retornar um vetor. O protótipo delas, que a gente chama, é o mesmo. Exatamente igual. Inclusive tem um outro exemplo aqui. E tem um exemplo do mapa pra gente ver. Mesmo protótipo, né? Input, um array de 32, saída um vetor de 32. Um exemplo de coletar um vetor depois de mapear. Nós mapeamos cada elemento do slice input, do corte input, e ele fala slice, também é interessante isso, porque um array ele tem um tamanho fixo, né? Eu acho que quando tem o E, que é o referência, eu não sei como é que o Rust chama esse operador, mas quando tem o E comercial, que em C tu chamaria de o operador de referência, para pegar o endereço, né, da variável em C, quando tem isso eu acho que tu tá falando de um slice, ele sempre fala que é um corte de um array, um pedaço de um array. Nós mapeamos cada elemento do input para o valor dele mais 1. Se o nosso input é 1, 2, 3, nós mapeamos ele para 2, 3, 4. Ele soma 1 em cada elemento. Então ele faz assim, input.iter, que é para fazer um iterador, só que ao invés de falar iterator, ele fala iter. Vamos dar ali iter. .map para fazer um mapeamento. E daí ele usa a barra pipe aqui, element, outra barra, porque daí ele define como é que ele vai chamar o elemento. Isso aqui parece Ruby. Ruby usa essa sintaxe muito parecida. E ele faz elemento mais 1. E daí depois ele faz o collect, que isso é interessante. O collect, ele, pelo que eu tô entendendo, ele transforma o iterador do array num vetor. É isso? Sim, porque ele só retorna isso. Você ainda usa Firefox mesmo depois deles começaram a vender os seus dados? Sim, eu ainda uso o Firefox porque, inclusive, a gente tem um vídeo sobre isso no canal. Porque, em resumo, tá? O que eu vou dizer? O Firefox, ele, no pior dos casos, começou a fazer exatamente o mesmo que as outras empresas. E no caso que tu quer ser mais bondoso com eles e tal, eu nem acho que é o caso de ser mais bondoso, eles só se adaptaram à legislação bosta que tem nos Estados Unidos que permite que esse tipo de coisa aconteça, tá? E eu não gosto disso. E eu até queria sugestão de navegadores.
para fazer isso. Eu já devia ter mudado para alguma versão mais aberta do Firefox, que é o que eu tô tentando fazer. Inclusive, eu tô fazendo um vídeo que é uma pesquisa sobre isso e para falar isso, mas sinceramente eu não mudei ainda. Eu tô atrasado só. Mas tem um vídeo inteiro falando sobre isso do Firefox que eu dou minha opinião lá e meio que tá certo, só que eu acho que é um pouco pesado dizer que eles estão ativamente vendendo nossos dados, mas tu tá certo. Em espírito tu tá certo. Eles estão se preparando para fazer isso, já devem estar fazendo isso, pelo menos uma IAzinha ou outra eles querem treinar com os nossos dados. Teve uma empresa que fez um post dizendo quais linguagens de programação usavam, aí usaram o logo do jogo sem querer. Foi a Amazon, se não me engano. Essa API de Iter em Rust parece muito com a API de streaming em Java, pra quem conhece. LibreWolf, pode crer. O Zen eu queria testar. Eu acho interessante. O Zen, ele parece muito bonito, eu devia testar. Então, nós vamos fazer... esse é um spoiler. Eu quero fazer um vídeo com o cara que se chama Iago, que é o cara que edita os vídeos do canal Teclas 2. Ele edita aquelas introduções que a gente tem. Ele também é editor de vídeo, se vocês quiserem alguém pra contratar. Ele pesquisou muito sobre o Brave pra fazer a migração, porque ele queria sair do Chrome. Foi pesquisar sobre o Brave. O que ele descobriu não é tão legal. E eu reitero o que ele descobriu. O Brave tem um monte de coisa que não é muito legal. Um dos motivos que eu não vou muito com a cara deles e nós estamos a fim de fazer um vídeo sobre isso. Ele vai fazer isso. O Brave, além de bloquear todas as publicidades do YouTube, a página é estável e muito seguro. Eu concordo. A gente vai... fica aí o vem aí pra vocês, porque eu vou falar um pouco mal sobre o Brave. Você ficou parecendo mais velho, mas tá tudo bem, curto muito teus vídeos. É porque eu tô sem a iluminação. Obrigado, conta assinante. Tu me lembrou de uma coisa, eu botei pra carregar a iluminação, aí vocês vão ver a mágica do cinema agora, tá? Dei uma rejuvenescida, porque assim, eu tenho umas olheirinhas e tal, não tô usando maquiagem e tal, poderia usar, vocês estão ligados que tem criador de conteúdo que usa maquiagem, não tem problema nenhum. Mas assim, a iluminação que eu tô usando, ela tem uma que vem aqui por cima, eu falei no início que eu vou explicar como é que é. Que ela dá uma definida boa, tem uma lá atrás que dá uma recortada aqui, e tem essa aqui que ela só dá meio que uma iluminada melhor no rosto, sabe? Isso tudo porque a câmera tem um sensor que se tu não tem iluminação nenhuma, eu fico no escuro, basicamente. Porque é exatamente para ele pegar mais detalhes e tal. Então, eu não tenho essa cara tão acabada, às vezes, na rua, tá? Eu prometo. Mas é porque eu tava sem a luzinha, porque acabou a bateria. Eu tenho que deixar ela... A gente demorou muito na live. Acho que aqui, ó. Essa iluminação é um pouquinho melhor. Eu também... Enfim. É isso. Quem é esse menino, né? É exatamente. Chama de volta o velhote que estava aqui. Beleza, vamos voltar. Aqui tá errada, tá? Ela pega o array. Pega um iterador do array. Usa a função map. Bota o elemento. Tá. É que isso aqui a gente ficou mais batendo papo e aprendendo, porque eu acho que é isso. Elemento vezes 2, certo? Caralho, pera aí. Isso. O que o meu teclado... O meu teclado, ele tinha ficado colorido, ó. Vocês conseguem ver? Aqui tá com muita iluminação. Vocês estão vendo, ele tem uns RGB que ficam piscando aqui. Eu não sei o que eu tinha apertado e ele tava piscando. Beleza. Tudo sob controle, pessoal. Pronto. Ok? Vamos nessa. Passamos dos vetores. Isso aqui que o bagulho começa a ficar sério, eu lembro. Nós já tínhamos aprendido até aqui, né? Nos vídeos antigos no canal, nós já tínhamos vindo até essa parte. Agora é as semânticas de movimentação. É aqui que o AJ, o caranguejo AJ, começa a aparecer. Eles assim, você não pode ficar pegando esses dados emprestados desse jeito não, tá? Vamos ver. Move Semantics 1. Já conferiu o Gnome Web? Cara, não sei o que é Gnome Web. Deixa eu botar aqui.
Como é que eu não ouvi falar disso? Ah, navegador, tá. Pode crer. Nunca usei o GNOME Web. Eu tava procurando, porque eu preciso de uma dica de navegador pra vocês, que eu ia dizer assim. Eu tenho meu home lab aqui em casa, né? E daí, tipo, livros, eu já tô com um negócio que guarda os e-books e tal. E num servidor aqui dentro de casa, a câmera travou, peraí. Isso acontece. A produção artesanal aqui. Beleza. Livros, eu já tenho um servidorzinho. E daí, por exemplo, eu tenho um tablet Android que eu pego pra ler os livros puxando direto do servidorzinho. E é muito top. Mídia também. Música, filmes, projetinhos que eu tenho rodando aqui. O meu projetinho das notícias, que tem um vídeo lá que eu falei sobre isso. Procurem. Eu fiz um software de notícias no canal, vocês vão ver o software que eu tenho. Desculpe, tá rodando aqui dentro de casa. Aí eu tenho o tablet, e daí, tipo, quero ler uns livros e tal. Eu pego o tablet e fico ali lendo os livros. Eu tava lendo o livro de Rust, eu inclusive posso botar um terminalzinho no Android do lado com o Termux e rodar os exemplos, tipo, muito foda. Porém, navegador, tem o Firefox, de Android, que eu acho relativamente ok, mas não é o melhor navegador. E tem o Chrome, eu não queria usar o Chrome, né, mesmo que seja um Android. E daí todos que tem não todos, porque eu não testei todos que eu mexo no F-Droid lá, que seriam os abertos, eu acho meio ruinzinhos. Então, se vocês tiverem uma dica de um navegador bom que implementa um bom pedaço dos padrões web e é levinho e roda bem em Android, eu queria testar, tá ligado? Porque eu acho que o Firefox em Android deixa um pouco a desejar. O Chrome eu não quero usar por motivos de Google. E é isso. E Kakyoin perguntou se o Rust é uma boa linguagem pra começar. Não. Se tu quiser, tu pode fazer o que quiser. Eu não sou teu pai, tá ligado? Mas acho que não é uma boa linguagem. Porque eu sinto que o Rust só aprecia as coisas que tem de legal na linguagem, que são divertidas, se tu já sofreu muito na mão de outras linguagens que não tem essas coisas. Tipo, por exemplo, C. Adoro linguagem C, mas se tu se acostuma com o tipo de erro que tem em C, C++, enfim, qualquer linguagem que a gente chama de baixo nível, tu vê as coisas do Rust e tu diz, porra, isso é muito maneiro, tá ligado? Bora criar o nosso navegador. Não, obrigado. Não vou criar um novo navegador. Fennec, F-Drive, Fork Firefox para Android. Pô, é esse tipo de dica que eu queria. Eu vou testar, se for legal, eu trago a recomendação de volta. Os apps F-Droid vão cair. Cara, a princípio, esse é um negócio. O pessoal tá lutando e sempre, assim, pro desenvolvedor e pro pessoal fuçador, a gente sempre vai conseguir acessar esse tipo de coisa. A briga que tem mesmo dos apps do Android é se o Google vai deixar cada vez mais difícil pro usuário comum, né? Como é que é? O seu Zé e a Dona Maria conseguirem instalar qualquer tipo de coisa que eles não queiram. E daí o Google vai dizer, mas é bom, porque o seu Zé tava instalando 30 mil Trojan, que tava mostrando, né, um monte de porcaria na tela dele. Isso tem um fundo de verdade, né? Mas, ao mesmo tempo, o seu Zé pode estar querendo instalar um software para poder fazer transação Pix sem ter que pagar a taxa pro Google, sabe? Isso pode ser uma coisa que acontece no futuro. Então, é extremamente importante, sabe? Mas essa é a briga. Não vai cair o F-Droid, ele vai continuar existindo, ainda vai ter essa maneira. A briga que a gente tem hoje é se o Google vai dificultar tanto a vida, fechar tanto o Android a ponto de que não vale a pena pro usuário comum conseguir usar esse tipo de coisa, sabe? E eu sempre falo do F-Droid, quem não sabe o que é, vão lá, fdroid.org, uma loja de aplicativos todos software livre e verificados, extremamente seguros. Não quer dizer que não pode ter coisa segura lá, mas eles têm um método muito maneiro de verificar. Acho que o Rust pode ser uma boa primeira linguagem se você tiver um bom professor, mas para aprender sozinho seria barra, não tem recursos voltados para iniciantes. Então, eu aprendi na minha faculdade, que é a Federal aqui do Rio Grande do Sul, acho que não é mais assim, talvez seja. Eu tenho que perguntar para um irmão meu que tá fazendo agora. No primeiro semestre, a cadeira de algoritmos, eu fiz com C. E eu achei muito maneiro aprender C. Eles muito tempo faziam Pascal, que é uma outra linguagem. Também, né, relativamente baixo nível, mas C é bem mais roots, né? E se eu fizesse com Rust, talvez não fosse tão ruim. Mas eu acho que eu não ia apreciar as coisas que são complicadas no Rust. Tipo, a gente já tá começando a entrar numa coisa muito complicada do Rust. Tem coisas difíceis e tal. E eu sinto que
se tu entendeu por que o C é feito daquele jeito, por que ponteiro é daquele jeito, por que dereferenciar um ponteiro é perigoso, por que o ponteiro pode apontar para um lugar da memória que é inválido, por que o C não faz checagens de memória, por que as funções de string copy lá são perigosas, todo esse tipo de coisa, quando tu usa um pouco a linguagem, tu começa a aprender na marra. Tu começa a aprender por que é ruim. E daí quando tu vem pro Rust, tu diz, pode crer, tá ligado? Entrei numa empresa séria, sem ser startups. Não tem AI first pra mim ainda. Me sinto no terceiro período de 2023 programando um emulador pra sempre do meu professor. Linha a linha. Que parece um bom emprego isso. Isso é uma coisa legal, assim. A pessoa diz, estou trabalhando no meu dia a dia resolvendo um problema extremamente interessante. Isso aí é luxo. Big Busca. A União Europeia já proibiu que empresas de smartphone permitam liberar acesso ao usuário root. Não duvido que em breve proíba a instalação de APK sem ser da Play Store. Eles proibiram que tu possa ter root. Cara, eu vou até dar uma procurada nisso. Isso é muito uma merda. E sabe o que é o pior de tudo? Teve 3 vulnerabilidades gigantes do Linux que escala pra root nos últimos tempos. Nenhuma delas funciona no Android. Se elas funcionassem no Android, a gente ia ter root de todos os Androids muito fácil, imediatamente. Tudo por causa do que geralmente eles não têm o SU. Mas talvez alguém que seja criativo o suficiente consiga usar o... Como é que é o nome? O Dirty Frag e o Copy Fail. E agora o Frag Ninja pra desbloquear Android. Ia ser bom. Teve que emular pra acessar o banco. Isso é outro problema. O GovBR, eu tive que mexer esses dias. O GovBR, ele proíbe tu usar se teu celular tá com root, eu acho, e tá com modo desenvolvedor, né? Federal do Rio, programação 1 é Python, Prog 2, estrutura de dados em C e orientação a objetos em Java. Eu tive orientação a objetos em Java, não era uma cadeira de orientação a objetos, eu fiz isso na cadeira de engenharia de software, a gente chamava, e na cadeira de técnicas de construção de programas. A gente usou Java. Mas é legal que pelo menos tem C. Eu gosto muito de C. Eu sou envezado, tá ligado? Eu acho a linguagem C muito, muito foda. Cara, você não precisa atirar no próprio pé para entender que atirar no próprio pé não é uma boa ideia. Não é isso, já tá... não sei. O Michel, eu não vi a mensagem dele. Não é isso que eu tô tentando dizer. O exemplo que eu dou, tá? Eu fiz cálculo 1 e 2 na faculdade. Já mudou. Na faculdade de todo mundo é um pouco diferente, tá? Mas, tipo, cálculo 1, a gente aprende derivada integral, né? E derivada integral... O pessoal da física e da engenharia, que eram umas cadeiras que eu não tinha, porque eu fiz ciência da computação, pelo que eles me falavam, no primeiro dia, o professor já dizia assim, nós vamos estudar, sei lá, aceleração aqui, nós vamos estudar, né, fazer aqui, o carro anda tanto, não sei o que, quanto tempo ele demora para chegar. Aí o professor já chega e diz, isso aqui é uma derivada, e é assim que vocês fazem derivada, vocês trazem o expoente para baixo, multiplicam, corta a constante e tal. Ele fala isso, né? Na cadeira de cálculo que eu fiz, embora eu tenha achado super difícil e tenha me fudido, a professora, ela explicava a regra do reduzir ao infinito, de aumentar a infinito lá, a variável x, daí quando é 1 sobre infinito vai para 0, quando é alguma coisa vezes infinito vai para infinito, quando é infinito sobre não sei o que, tipo todas aquelas regras, aí tu estuda a regra, essa é a regra de L'Hopital, aí a gente aprendia a calcular a aceleração da função no gráfico, o gráfico em todos os pontos, se tu fizer um ponto daqui menos o ponto de lá, tu vai encontrar a diferença entre os dois. Se tu for aproximando cada vez mais e tu chegar infinitamente perto, tu vai ver que isso é a diferença entre os dois pontos quando eles estão infinitamente próximos. Isso é o equivalente à aceleração da função, à derivada da função, né? E daí a professora, depois da gente se fuder e aprender a fazer todos esses métodos diferentes e tal, ela chegava e dizia, é só puxar o expoente pra baixo e cortar a constante. Mas é isso que eu tô querendo dizer, tá ligado? Quando tu faz o C, e eu aprendi também Assembly em algumas cadeiras, né? Eu fiz o Assembly na URGS, que eu fiz, é muito foda o currículo de arquitetura de computação, que a gente chama arquitetura 0, 1 e 2. Porque a gente aprende como computadores funcionam com os computadores simulados, é tipo uns simuladores de computador que tem umas linguagens de máquina fáceis de entender, porque elas são pequenininhas, poucas coisas. E daí no último semestre que tem essas cadeiras, que é a arquitetura 2, tu faz com o Assembly do Intel, né? E programei C, programei Assembly, me fudi com essas coisas, atirei no próprio pé, que nem tu tá dizendo, e usei malloc, essa aqui, né, pra alocar memória, todas essas coisas.
E daí fiquei bom em C, tipo, eu sei usar isso, já vi todo esse tipo de problema. Aí tu mostra um Java pra ti, mostra o próprio C++, mostra Python, essas coisas, tu diz, caralho, isso aqui é muito melhor, isso aqui é 10 vezes melhor. Porém, tu dá valor. tu aprende a dar valor. Eu entendo o que você tá querendo dizer, mas é a mesma coisa que o cálculo, assim. Tu tipo, eu entendi de onde que vem isso. Eu entendi por que a curva embaixo da função, para eu calcular a área dela, eu tenho que aproximar com os retângulos infinitos e tal. E daí isso é só a integral, que é... O que é a integral? Passa... eu vou dizer como é que é a integral aqui, vocês vão ver que eu não lembro de matemática. Mas enfim, é fácil, é o contrário da derivada. E bota um C, que é uma constante ali. Daí tipo, entendi. É por isso que eu passo o negócio. Mas é isso que eu tô querendo dizer. E isso é uma maneira que eu gosto de aprender. Eu sei que tem pessoas que não necessariamente gostam de aprender assim. Eu entendo. O Tavares concordou comigo ali. O FRJ era primeiro Pascal e depois C, mas eles trocaram por Pascal por Python. Faz sentido. Desculpe, dá uma rinite aqui, eu fico falando 2 horas, começa a pegar a garganta. Da corte disso é tudo mentira. É tipo aquele meme, né? Como é que é aquele meme dos matemáticos? Que é tipo... Math... Fools... Como é que é? Pera, eu tô procurando outra aba aqui. Isso, é esse aqui. Porra, por que tem 2 pixels essa imagem? Mas é isso aqui. Parem de estudar matemática. Os números não deveriam ter nomes. Anos contando e não tem nenhum uso normal. Não tem nenhum uso da vida real que vai acima de quantos dedos você tem. Você quer um número mais alto do que o seu número de dedos só pra achar engraçado? A gente chama isso de adivinhar. Sim, por favor, eu quero 0 de alguma coisa. Por favor, me dê infinidade dessa coisa. Frases que só são faladas pelos totalmente malucos, né? Olha o que os matemáticos mostram pra gente e depois exigem nossos respeitos. Isso é matemática de verdade feita por matemáticos de verdade, tá ligado? Olá, eu gostaria de essa curva maçãs, por favor. Eles estão nos fazendo de bobos, tá ligado? Cara, tem 3 pixels aqui, mas esse aqui é um meme. Eu me recuso a achar uma versão maior desse meme. Verdade, isso aí, eu entendo. Sim, o C, ele é mais pelado. O Rust cria as abstrações, você nem dá malloc free manualmente, mas para usar o Rust efetivamente você precisa saber onde acontece isso. E eu sinto que muita gente... Cara, tem o pessoal que gosta do C, que é nostálgico do C, tipo o pessoal que odeia Rust, né? E eu entendo de onde que vem essa sensação, porque... O C++ é uma linguagem que às vezes eu acho que é um erro, tá? Muita gente vai dizer, que trabalha com C++, vai dizer, você precisa usar o padrão mais novo, você precisa não sei o que e tal. Mas eu li o livro inteiro, deixa eu ver se tá aqui atrás até. Não, eu acho que tá na casa dos meus pais. Um livro enorme que é aquele, a linguagem de programação C++, do Bjarne Stroustrup. Eu queria me matar depois de ler aquele livro. Eu odeio C++. E eu entendo esse sentimento. E eu sei que tem gente que olha o Rust e daí não entende também por que algumas pessoas olham e dizem isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é muito legal. Então eu acho importante a minha maneira de racionalizar. Isso é tão verdade que aqui estão colocando a física depois do cálculo. E o cálculo 1 em um semestre e no seguinte o cálculo 2 e física 1 e assim vai. Faz sentido, tá? Principalmente se as faculdades se juntam, né, para fazer isso. Os cursos diferentes se juntam para planejar isso. No meu de computação, por exemplo, álgebra linear que o camarada no chat estava falando, vinha no 2º, 3º semestre. Acho que era no 2º semestre. E daí... depois a gente usava muito do que a gente aprendia ali em computação numérica, que é uma cadeira que a gente fazia pelo Instituto de Computação e não pelo da Matemática. Se o professor de álgebra linear soubesse que tinha alunos da computação lá e quisesse mostrar assim, quando vocês estão fazendo esse tipo de coisa que eu tô mostrando, cálculo também, enfim, isso aqui vai ser super útil quando vocês quiserem programar no computador, que é o que a gente aprende em cálculo numérico. Eu ficaria muito mais interessado na cadeira e ia entender muito mais. Porém, eles não fazem isso, porque não tem esse tipo de coordenação. Então, é isso que eu tô querendo dizer.
chat. Esse meme é bom, já fizeram com várias coisas, até stop doing Rust ou stop doing C. Exatamente. Dá pra alocar manualmente em Rust, é como SDD cria os tipos VEC e HashMap, mas é bem complexo. Sim, eu imagino que o Rust ele tem uma interface baixo nível que tu pode fazer uns negócios mais roots, né? Quem não dá valor pro Rust não viu C. É tipo isso que eu tô querendo dizer, que o Tavares tá dizendo. C é de 72, e isso é impressionante. E o Rust é um jovem, exatamente. Vamos mais uns aqui, eu tô começando a ficar sem voz, pessoal. Caralho. O meu teclado tem um negócio muito chato que acontece aqui. Deixa eu ver se eu consigo resolver isso aqui. Boa noite. Processing é uma boa linguagem para iniciantes. Ótima contribuição, Michel. Eu concordo muito contigo. Processing é uma linguagem que, se eu não me engano, tu me corrige aqui. É baseada em JavaScript ou é JavaScript? Mas é uma linguagem com uma sintaxe relativamente fácil e com muitas primitivas para desenhar coisas na tela. Muito fácil de fazer joguinho, muito fácil de fazer programação visual nela. E tem um curso, se não me engano, como é que é o nome do curso? Tem Have Fun with Processing, é uma coisa assim. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar aí. Eu lembro até que teve uma época que eu tava falando com o cara que criou esse curso para ajudar a traduzir ele para português. E é muito, muito legal. Procurem a linguagem Processing. Eu sei que tem uma... baseada em Java, tá? Eu sei que tem uma comunidade bem grande no Brasil. Inclusive. Eu ia dizer que às vezes o meu... Tá correto? Tá. Às vezes a minha sincronização de teclado, porque eu tenho meu teclado pela rede sincronizado com o laptop, que eu uso o laptop pra mexer em umas outras coisas aqui, é o meu computador também que eu trabalho nele, e o computador das lives aqui. E daí às vezes dá um pau nessa sincronização e ele fica com o Ctrl preso. Aí ele tava com o Ctrl preso agora e eu tava, meu Deus, como eu faço? Vamos acabar, tá, pessoal? É isso que eu queria dizer. Eu quero finalizar agora. Nós temos quantas mais? Deixa eu até ver. A gente entrou na Move Semantics. Vamos só um gostinho dela. Vamos fazer a primeira aqui, mas aí na próxima vez a gente começa de novo disso, porque eu acho que é importante, ok? Vamos ver aqui, ó. To do. O erro de compilador está nessa função. A gente vai corrigir aqui. Encher o vetor. Ela recebe um vetor de 32 e ela retorna um vetor de 32. Ela faz let vec igual a vec. O vec. Isso aqui é um shadowing, né? A gente aprendeu na primeira parte sobre variáveis. Ele redefiniu, é uma variável nova aqui, que se chama vec. E ele colocou o vec aqui. Eu não sei exatamente o que está acontecendo aqui. Porque daí ele faz um vec push. Ele bota um elemento novo, o elemento 88, dentro do vetor. E ele retorna, porque não tem ponto e vírgula, o vec. Isso aqui parece estranho. Será que ele fez uma cópia? Será que ele copiou a referência? Não sei. Eu quero ver o que o erro vai me dizer. As lives, elas são sempre quinta, sexta ou sábado, tá? É o que eu tô tentando fazer. Eu não tenho conseguido marcar um horário sempre igual, porque eu tenho tido muitos compromissos ultimamente, mas é quinta, sexta ou sábado. Eu geralmente anuncio no nosso Blue Sky, anuncio aqui. Vocês também podem seguir o canal, botar sininho nas coisas, tudo, ele vai aparecer pra vocês, beleza? Vamos dar uma olhada. Tá, olha só, eu não posso pegar emprestado vec como mutável, porque ele não foi declarado como mutável. Tá, beleza. Então ele tá dizendo, você tem que fazer um mut vec. A gente lembra que o que está acontecendo aqui é shadow, né? Então a gente faz um let e a gente diz esse valor vai poder mudar e daí a gente faz vec.push, ok? É isso que aconteceu? Funcionou. Eu não entendi direito o que aconteceu aqui, tá? Mas, de novo, vamos ver o que aconteceu. A gente criou uma variável nova, a gente botou o vec aqui dentro. A gente fez vec.push e a gente retorna ele. O que eu queria saber, ok? E talvez a gente possa ver esse teste. Ele faz o vec 0. Aí, ele faz um vec 1. Um novo vetor. E ele bota o valor ele bota o vec 0 nessa função. E o que essa função faz é colocar 88 dentro dele e retornar um novo valor. Ou seja, vec 1 vai ser 22, 44, 66, 88. Aí ele vai fazer um teste.
vec1 é igual a um vetor com 22, 44, 66, 88. Beleza. Qual a dúvida que eu tenho, tá? Será que o vec0 mudou? Esse é o teste que eu tenho, ok? E daí a gente pode fazer esse teste aqui. A gente pode testar se o vec0 ele é igual a um array com esse elemento no final. Entende o que eu quero dizer? Porque foi ele que recebeu aqui. O que é? Porque dependendo... deu erro. O que ele diz? Ele disse... você... Tá, então, isso aqui é aí que o caranguejo agiota entra. Ele disse... Você pegou emprestado um valor que foi movido, o vec0. Eu lembro um pouco que quando a gente viu isso da outra vez e quando eu li um pouco sobre o Rust. Olha só. Se isso é intencional, você fazer isso, mude o nome, tá? E que a maneira que eu acho que funciona, o pessoal do chat aí vai começar a explicar, tá? No momento que uma função recebe o vetor 0 e modifica o vetor 0, mexeu nele... O compilador vai dizer, não usa mais isso aqui. Você não pode mais usar isso aqui. Isso aqui foi emprestado e isso aqui não pode mais ser mexido por você. É isso, né? O caranguejo J tá dizendo isso. E é muito foda isso, porque por isso que eu digo, aqui a gente começa a ver o que o Rust meio que traz de diferente mesmo. Não é só açúcar sintático na coisa. Olha só, o Tavares disse, ele fez a passagem de endereço, eu não sabia que era implementado desse jeito. Mas aí que a coisa fica interessante. Muito comum um erro, por exemplo, em C, de tu passar as coisas por valor na memória. Inclusive, programa antigo, que a gente tem acesso a pouca memória, tu fica dizendo assim, onde é que tá meus dados? Os primeiros dados começam aqui. Aí, onde é que tá o outro dado que eu quero? Ele tá um pouquinho mais para baixo, aqui. Tu vai apontando para ele na memória. Aí, digamos que tu tem uma variável que diz assim, esses aqui são os dados com o HP do personagem, e lá em outro lugar, tu também tem uma outra variável que tá apontando para aquele mesmo lugar. Talvez porque, sei lá, num deles era quando o personagem, ele fazia ele usava um movimento ali, que ele precisava acessar o HP dele para saber, assim, Eruption no Pokémon. Eu tenho que saber qual é o poder de ataque, então eu tenho que saber qual é o HP do Pokémon, né? E só que daí, outro momento do código, ele vai atacar o Pokémon, então ele também precisa ter uma referência onde tá o HP do Pokémon para subtrair. Tu tem dois lugares que referenciam a mesma coisa. Aí, um deles atualiza, só que ele foi atualizado por alguém que, sei lá, não deveria, porque tá fora do escopo, porque ele acessou o endereço errado, alguma coisa assim. O Rust deixa esse tipo de coisa ser difícil de acontecer, porque quando tu passa para uma função que modifica, ele diz, essa outra referência pro cara morreu, acabou isso aqui, tu não vai mexer nisso. Eu não entendo super exato como isso funciona, porque, assim, enfim, ainda não li essa parte do livro, ainda não vi muito, esse é o primeiro exercício, mas isso é uma das coisas que o Rust faz, ele diz assim, meu irmão, não mexe nessa variável, tu passou ela para outra função, ela não é mais tua, ela não te pertence mais. vec0 é só a variável, o valor do vec0 foi movido para a função fillVec e depois retornado e armazenado em vec1. Ele não destrói nada, só move. Tá, entendi. Mas não é que o original é destruído. A referência original não é mais válida. É isso? Você não tem mais acesso a ele. Foi movido, tá. Beleza, o pessoal começou aqui a me explicar. Obrigado, pessoal. Eu vou, antes da próxima live, que provavelmente vai ser semana que vem, é o tal do Borrow Checker. Esse é o tal do Borrow Checker. Eu vou ler um pouquinho sobre isso, porque eu quero entender e não ficar só desinformando aqui, mas entendam que eu tô tentando ser bem honesto, tentando entender isso aqui. E é a segunda vez na minha vida que eu tô fazendo isso, porque a gente já fez antes esses exercícios, e mesmo assim, eu ainda tô tentando... Porque pra mim eu preciso ter um modelo na minha cabeça de como essas coisas funcionam. Se eu não conseguir explicar sem hesitar, eu tenho problema com a coisa, sabe? A vetor original não existe mais uma referência interna. Tá. Nem a referência que não é válida é a variável. Interessantíssimo. As palavras de vocês fazem sentido, beleza? Muito... os hackers chamam de Burtico. Tá, beleza. Muito obrigado por participarem. Tivemos o momento, né? Tivemos um momento classe no início da live, falando sobre uma questão importante. Este aqui era o momento tecnologia.
No post fixado aqui, temos o canal Teclas 2. Lá que tá saindo os editados desses vídeos. Por favor, deixem o like lá, sigam. Esse canal, ele ainda tá sem ser monetizado. Então o YouTube tá tipo assim, foda-se, eu não vou mostrar pra ninguém esse canal. E basicamente, os vídeos estão bem calminho lá. Mas eu tenho certeza que depois que tiver a série do Rust lá e o pessoal começar a ver, vai ficar forte a playlist, vai vir forte lá, tá? Então quem quiser dar uma ajuda, deixa uns like lá, segue o canal Teclas 2, ajuda muito, tá? Mas já ajuda muito vocês participarem aqui e fazerem isso junto comigo, beleza? Boa noite pra vocês, tenham uma boa semana e nós vemos nas próximas. Não tem problema, Luiz, volta 1h30 que vai ficar aqui também. Isso é outra coisa, eu não bloqueio as lives porque é um público completamente diferente que quer ver o vídeo picotado e um pouquinho mais editado e o público das lives, tá? Mas o mínimo que vocês podem fazer, se vocês apreciam as lives aqui, é pelo menos deixar o like, deixar o comentário, ir lá no canal, deixar o like, isso ajuda bastante pra dar uma movimentadinha no nosso algoritmo, tá? Valeu, pessoal, muito obrigado aí pela conversa, muito obrigado pela ajuda, nós vemos na próxima, tá? Deixa eu fazer uma fotinho bonita aqui. Esse meu script que fazia isso, ele quebrou. E daí eu tenho que meio que fazer improvisado aqui, mas para a próxima live agora eu vou refazer esse script. E quando eu digo que o script quebrou, é o que eu falo, pessoal, o código ele apodrece, né? Porque mudou a distribuição Linux, mudou a versão da ABS, e eu tinha um script que tirava a fotinho e me congelava automaticamente. Não funciona mais. Agora, olha só. O truque é esse, peraí. Aqui.